Olá, pessoal. Iremos trabalhar o exercício 37 da página 106, que diz o seguinte: se os pontos A de coordenadas 3 e 5 e o ponto B de coordenadas -3 e 8 determinam uma reta, calcule o valor de A para que o ponto C de coordenadas 4 e A pertença a essa reta. Uma boa ideia para resolver um problema é sempre fazer um desenho da situação. Então, eu vou fazer o plano cartesiano e vou colocar as coordenadas desse ponto. Então, eu já fiz aqui o plano cartesiano com a coordenada do ponto A e do ponto B. E a gente sabe que por dois pontos passa uma única reta. Então, eu vou fazer uma retinha aqui que vai passar pelo ponto A e pelo ponto B. Então, aqui a gente vai ter uma reta, tá? Que passa pelo ponto A e ponto B. Vou prolongar ela para cá. E aí a gente já vai ter uma ideia de como é a solução. Pelo seguinte, como a gente quer que esse ponto pertence à reta, então quer dizer que ela tem que estar aqui sobre. Só que a abscissa dela é 4. Então, eu já marquei o ponto 4 aqui. Se eu tracejo ela até interceptar a reta, vai ter esse ponto. Eu pego a projeção dele e coloco lá no eixo Y. Eu observo aqui que eu vou ter um valor que ele vai estar entre 4 e 5. Então, essa abscissa aqui, ó, sem fazer nenhuma conta com a interpretação geométrica, eu já sei que ela está entre o número entre 4 e 5. Mas eu tenho essa reta. Essa reta eu vou chamar ela de R e vou escrever, tá, a equação dela. Então, a equação fundamental da reta. Que a gente já trabalhou, a equação fundamental da reta é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, eu preciso saber o coeficiente angular da reta, que é a declividade dela, e por um ponto por onde ela passa. Mas ele não me deu a inclinação da reta, mas ele me deu condições para que eu consiga calculá-lo. Que o coeficiente angular, que é o m, é dado pela expressão y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, esse y2, y1, x2, x1 são as coordenadas do ponto. Então, eu vou escolher para o y2, para o x2, y2 o ponto A e para o x1, y1 o ponto B. Então, a gente vai ter que vai ser 5 menos 8 sobre o x2, que vai ser 3, menos o x1, que é menos 3. Então, menos vezes menos vai dar mais. Fazendo essa conta aqui, a gente vai obter que esse resultado vai dar menos meio, que a gente já sabia pelo desenho, porque a reta é decrescente. Como agora eu já tenho o coeficiente angular, eu vou substituir ele aqui e vou escolher um ponto por onde essa reta passa. Eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B. Vou escolher o ponto A, tá bom? Então, vai ficar y menos o y0, que é 5, igual ao coeficiente angular que a gente já calculou aqui do lado, que é menos 2, ou menos meio, menos o x0, que é 3. Fazendo a propriedade distributiva e passando esse menos 5 para o outro lado, a gente vai obter menos meio de x mais 3 meios mais 5, invertendo o sinal. Então, eu tenho que o y é menos meio de x, fazendo a soma de fração, a gente vai obter 13 sobre 2, tá? Mas o nosso ponto aqui, ó, que é o ponto C, ele pertence à reta. Por hipótese, tá? Por hipótese, o ponto C pertence a R. Então, temos que, quando eu substituir as coordenadas x e y do ponto C nesta equação aqui, ó, ela tem que ser satisfeita, porque o ponto C pertence à reta. Então, a coordenada y
vale A, então vai ficar menos meio, aí a coordenada x do ponto C vale 4, mais 13 sobre 2. Fazendo aqui essa continha, que é uma continha simples, a gente vai obter 9 sobre 2. Se eu faço essa divisão, a gente vai ver que é 4,5, igual ao esperado no nosso desenho, que a gente tinha que obter o valor de A, um número entre 4 e 5.